Nos últimos episódios, exploramos a fascinante história dos valdenses, um povo notável por sua fé inabalável e coragem em tempos de perseguição. Inicialmente, caracterizados por sua resistência e devoção, os valdenses enfrentaram muitos desafios ao longo dos séculos. No entanto, com o passar do tempo, encontraram-se em um momento de transição, onde passaram a adotar certas práticas contemporâneas e estabeleceram alianças significativas com os reformadores. Essa aliança resultou, por fim, numa conformidade com costumes mundanos, levando-os a perder parte de sua identidade original. Neste episódio, examinaremos o legado duradouro destes homens corajosos, cujo impacto é reconhecido até hoje. Em Genebra, no Monumento aos Reformadores, uma coluna é dedicada aos pré-reformadores, destacando figuras cruciais nessa jornada de transformação religiosa. No topo, encontramos Pedro Valdo, seguido por John Wycliffe, teólogo inglês do século XIX, que desafiou a corrupção da Igreja Católica, defendendo a tradução da Bíblia para o vernáculo. E, finalmente, John Hus, considerado o primeiro grande mártir da Reforma. Exploraremos como as ideias desses pioneiros pavimentaram um caminho para movimentos reformistas mais amplos, moldando profundamente o cenário religioso e social da Europa medieval e além. Na Boêmia, John Hus, influenciado pelas críticas de John Wycliffe e pelos ecos das ideias de Pedro Valdo, começou a pregar contra os abusos da Igreja, questionando a autoridade papal e a legitimidade das indulgências. Hus não apenas clamava por uma reforma espiritual, mas desafiava diretamente a hierarquia eclesiástica, o que o levaria a um destino trágico. Assim como a maioria dos reformadores, era um sacerdote católico muito proeminente, que se tornou professor e depois reitor da Universidade de Praga. Durante grande parte de sua vida, ele trabalhou dentro da estrutura da Igreja, mas suas ideias começaram a divergir da doutrina oficial à medida que ele estudava e via as incoerências da Igreja atual em contraste com a Igreja Apostólica. Como em épocas passadas, esse servo de Deus foi acusado de ser um perturbador de Israel. Para enfrentar essa ameaça e resolver o cisma que dilacerava a Igreja, foi convocado um grande concílio aqui em Constança. E foi nesse cenário que o Papa João fez sua entrada triunfal na cidade, envolto em uma aura de poder e ostentação. Com um palho de ouro reluzente sobre a sua cabeça, cercado por cardeais magnificamente trajados, ele avançou com toda a pompa e esplendor que o poder terreno pode oferecer, exibindo grandiosidade imponente que contrastava com a gravidade do momento. Vendo essa cena, Hus deve ter relembrado de anos antes, quando duas pinturas na cidade de Praga foram feitas em local público. Um quadro representava a entrada de Cristo em Jerusalém, seguido de seus discípulos descalços e com trajes gastos pelas viagens. O outro estampava uma procissão pontifical. O Papa, adornado com ricas vestes e tríplice coroa, montando o cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Esses quadros pregaram um sermão mais eficiente do que podiam ter imaginado aqueles dois estrangeiros, provavelmente valdenses, que vieram difundir a luz aqui nesta região. Apesar de terem sido silenciados pelas autoridades, resolveram colocar em prática suas habilidades artísticas. Eles, perspicazes missionários, podem nunca ter tomado ciência, mas foram suas pinturas que causaram profunda impressão em Hus, que passou a questionar a doutrina e a administração do clero. Por que esses líderes deveriam receber tanto dinheiro da igreja para gastar com roupas caras, viagens desnecessárias, adornar suas residências, ter locais luxuosos de trabalho? Quanto contraste com os zelosos missionários como Paulo, que trabalhavam com as próprias mãos para não serem pesados à igreja? E o que eles faziam pelo rebanho? Além de cobrar os dízimos e ofertas, aplicavam os recursos em coisas desnecessárias e não retribuíam em serviço desinteressado pelo povo. Além do mais, não pregavam a verdade completa e quem os rebatia logo era excomungado.
Todas essas questões instigaram Hus a refletir se a igreja ainda se assemelhava à igreja primitiva. A discrepância entre a simplicidade apostólica e a opulência da igreja em seu tempo o levou a questionar não apenas as finanças, mas a própria essência da instituição e sua fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Da mesma forma, hoje, somos desafiados a analisar criticamente nossas práticas e estruturas eclesiásticas, buscando alinhamento com os princípios do Evangelho e a integridade que deve caracterizar os seguidores de Cristo. Afinal, se os recursos são destinados a promover o Evangelho e cuidar dos necessitados, como justificar gastos excessivos com privilégios e confortos para alguns, enquanto outros lutam para sobreviver? A exemplo dos pioneiros, não deveríamos priorizar a simplicidade, a dedicação integral ao rebanho e a dependência da providência divina em vez de buscar segurança financeira e reconhecimento pessoal? O questionamento de Hus permanece relevante. Estamos realmente seguindo o modelo de Cristo e seus apóstolos ou nos desviamos para um caminho de mundanismo e ostentação? Lá estava Hus, um humilde homem pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Ele sabia que se aproximava o seu fim, por isso dirigiu uma carta a seus amigos. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que ele nos haja deixado o seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para nossa própria salvação? Ele é Deus e nós suas criaturas. Ele é o Senhor e nós seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Porque, pois, não deveríamos nós também sofrer? Particularmente quando o sofrimento é para nossa purificação? Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com constância todas as minhas calamidades. Durante seu longo julgamento, ao ser intimidado a optar entre o renunciar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir. Durante a cerimônia de degradação, os bispos o amaldiçoaram enquanto removiam suas vestes e, por fim, colocaram uma mitra de papel com figuras de demônios e a inscrição Arquierege. Hus aceitou com dignidade a humilhação, afirmando que levava a coroa de ignomínia por amor de Jesus, que suportou uma coroa de espinhos por ele. Neste local, em 1415, John Hus foi executado. Quando foi amarrado ao poste e instado a renunciar aos seus supostos erros para salvar-se, ele recusou, afirmando que não se considerava culpado de nada e que tudo o que pregou e escreveu foi para salvar almas. Declarou que confirmaria com seu sangue a verdade que proclamou. Quando as chamas o envolveram, ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que sua voz se calou para sempre. Após o corpo de Hus ser consumido pelo fogo, suas cinzas foram jogadas no rio Reno, acreditando seus perseguidores que assim extinguiriam suas ideias. No entanto, mal sabiam que essas cinzas, como sementes, espalhariam suas verdades por toda a terra. Jerônimo de Praga, inspirado por Hus, continuou a pregar a necessidade de uma reforma profunda na igreja. Ele também enfrentaria o mesmo destino de seu mentor um ano depois. Após a morte de Hus em Constança, Jerônimo tentou fugir, mas foi preso e levado de volta à cidade acorrentado. No concílio foi recebido com gritos de "As chamas!" e jogado numa masmorra, onde sofreu com correntes e uma dieta de pão e água. Após meses de tortura e enfermidade, seus inimigos, temendo sua morte, aliviaram seu tratamento, mas ele permaneceu preso por um ano. A morte de Hus gerou indignação da população, pois ele era muito amado e querido por todos. Por esse motivo, o concílio, em vez de queimar Jerônimo, optou por outra estratégia:
forçá-lo a retratar-se de suas doutrinas heréticas. Enfraquecido pela prisão, saúde debilitada e desanimado pela morte de Hus, sua bravura decaiu e consentiu em se submeter ao concílio. Jerônimo tentou harmonizar suas teorias com a da Igreja, se comprometendo a deixar de seguir os ensinos de Wycliffe e Hus, exceto pelas santas verdades que haviam ensinado. Ele tentou silenciar a consciência e escapar da morte. No entanto, na solidão da prisão, Jerônimo se arrependeu amargamente de sua retratação. Sentiu-se um covarde por não se posicionar pela verdade e seguir o mesmo caminho de sacrifício de Jesus e seu corajoso amigo. Ponderou que o rumo que estava seguindo resultaria na sua completa apostasia. Decidido a não trair sua fé novamente, foi levado de volta ao concílio e disse: Eu também estou pronto para morrer. Não recuarei diante dos tormentos que estão preparados para mim por meus inimigos e falsas testemunhas, que um dia terão de prestar contas de suas imposturas perante o grande Deus, a quem nada pode enganar. Ele também confessou que de todos os pecados que ele cometeu em sua vida, nenhum causava tanto remorso como aquele quando aprovou a sentença dada contra Wycliffe e John Hus, seu mestre e amigo. Suplicou a Deus que o perdoasse desse pecado hediondo. Depois, apontando para os juízes, disse com firmeza: condenastes Wycliffe e Hus, não por terem desafiado a doutrina da Igreja, mas por denunciarem e condenarem o escândalo do clero. Os prelados, trêmulos de cólera, exclamaram: Que necessidade há de mais prova? Contemplamos com nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Levaram novamente Jerônimo à prisão. Havia, contudo, na Assembleia alguns nos quais suas palavras produziram profunda impressão e que desejavam salvar-lhe a vida. Foi visitado por dignatários da Igreja e instado a submeter-se ao concílio, mas desta vez ele não cederia. Provai-me, pelas sagradas Escrituras, que estou em erro, e eu o renunciarei. As sagradas Escrituras, então tudo deve ser julgado por elas? Quem pode compreendê-las sem a interpretação da Igreja? Acaso as tradições dos homens são mais confiáveis do que o Evangelho de nosso Salvador? Paulo não incentivou aqueles a quem escreveu a seguir as tradições dos homens, mas disse: esquadrinhai as Escrituras. Herege! Lamento ter perdido tanto tempo contigo. Vejo que estás sob a influência do diabo. Sem demora, foi proferida a sentença de morte contra ele. Conduzido ao mesmo local onde Hus havia entregado sua vida, ele percorreu o caminho cantando e com semblante iluminado por paz e alegria. Seu olhar estava fixo em Cristo e a morte já não lhe causava temor. Quando o carrasco, prestes a acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou: venha com coragem para a frente, acenda o fogo diante de mim. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras, enquanto as chamas o cercavam, foi uma oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, clamou ele, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. Sua voz se calou, mas seus lábios continuaram a mover-se em oração. Quando o fogo consumiu seu corpo, as cinzas do mártir, juntamente com a terra onde repousavam, foram recolhidas e, assim como as de Hus, lançadas no Reno. As chamas podem ter consumido seus corpos, mas o fogo da verdade que eles acenderam continua ardendo até hoje. A coragem de Jerônimo, que enfrentou a morte com bravura, nos inspira a refletir sobre nossos próprios desafios, os fogos que precisamos enfrentar. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a firmeza nas convicções, mesmo diante de perdas e adversidades. No mundo atual, esses fogos podem ser a perda de status, a rejeição ou o sacrifício do conforto. Assim como Jerônimo, somos desafiados a questionar: que verdades defendemos? Como podemos cultivar a força para enfrentar os nossos medos e pressões? Cada ato corajoso acende a chama da verdade e integridade, deixando um legado que transcende nossa própria vida.
O que você está disposto a defender? Qual é o seu fogo? Lembre-se, a verdadeira prova de fé e caráter está nas ações diante da adversidade. Esteja pronto, seja corajoso, enfrente o seu fogo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará